Preparados para mais um episódio do Além do Crônico, eu e minha querida amiga Natália Cavalcante. Vamos começar mais uma conversa. Eu estou preparadíssima e animada hoje. Pois é, eu vou já de cara na lata aqui já falar um pouquinho das convidadas do episódio de hoje. O episódio promete, né? Fortes emoções. Muitas Como emoções. sempre. Puxa a cadeira, sente-se, pega um cafezinho, no seu horário que você está aí, um chá, fique à vontade. Exatamente, bem-vindo. E aí a gente começa aqui apresentando ela, Kika Bastos, casada há 22 anos, é produtora cultural e diretora de licenciamentos do Cristo Redentor. Mãe do Luca, de 16 anos, e da Malu, gosto muito deste nome, de 13 anos. E a Simone Gonçalves, ela tem 47 anos, moradora de Vilar dos Teles, São João de Meriti, Baixada Fluminense. Uhul. Mãe da Emily, que tem 21 anos, da Cauane, com 16 anos, e do Matheus, seu anjo azul, que tem 8 anos. Ela é pai, mãe, avó do Arthur, também de 3 anos, e a pequena Helena, de 7 meses. Ela é autônoma e ela se diz dona de si. Adorei isso. Mas antes, Breno, chama a vinheta. Sejam bem-vindas, Kika, minha cunhada, finalmente, né? Chegou o dia. Simone também, muito bom ter vocês aqui. Tenho certeza que vai ter muita história pra gente falar aqui hoje, né, Pablo? Bem, a Natália aqui já deu um spoilerzinho, você já deve ter visto aqui na legenda, no título desse episódio, mas a gente vai falar hoje sobre o transtorno de espectro autista. Então tem muito assunto, tem muitas curiosidades, tem muitas dúvidas. Então, o mais importante é que vocês contem a história de vocês, fiquem mais do que à vontade para a gente trazer isso aqui na cena, o protagonismo da maternidade, dos filhos, dos anjos de vocês. Mas para começar, eu quero entender como é que teve essa conexão. Simone, Kika, Simone. Onde conta aí. surgiu Kika e Simone? Melhor você, Kika. Vamos lá. Eu moro no Leblon, né? E estava tomando um chopp com umas amigas num bar, que eu frequento bastante lá. E aí me vem Simone, né? Que tem essa figura que parece mais frágil, né? Uma magrinha, minhonzinha e tudo mais, com um cordão do Matheus, né? Com um cordão que representa a criança dentro do espectro autista, vendendo uns paninhos de prato que ela faz. E ela não estava nem, na verdade, falando com a minha mesa. Ela estava falando com a mesa do lado e eu estiquei a minha antena e fiquei namorando Simone. Simone me olhava e olhando para ela, Simone virava o olho e eu olhava para ela. Quando ela acabou de vender os paninhos na mesa dela, eu falei, vem cá, quem é a sua criança autista? Aí ela falou, meu filho. Bem direto assim, né? Bem Kika. Modo Kika. Eu falei, quem é a sua criança autista? Ela falou assim, meu filho, se ele tá por aí, tá. Ele falou, traz ele aqui que eu quero conhecer. E aí ela trouxe o Matheus, que estava ali com algumas pessoas da família dela. E aí, a partir daí, a gente fez uma amizade, né, Simone? Você já tem quanto tempo? Há uns 2? 2, quase 3. Quase 3 anos. Que bacana, gente. Quase 3 anos. E hoje em dia, a Simone é uma pessoa que faz parte da minha vida com relação ao trabalho dela. No que eu posso ajudar, eu estou sempre ajudando. No que eu posso divulgar, eu estou sempre divulgando. A gente já tem uma conexão da gente se falar. E Matheus, falar com a gente também, tudo mais. Enfim, é mãe que atrai mãe. Sabe? Essa coisa de eu ver a Simone lá e vambora. E com a cabeça mais erguida do mundo, sabe? Sem aquela coisa da penalização. Ela estava ali fazendo o trabalho dela. Peito aberto. Muito, eu achei admirável mesmo. E ela é inspiradora. Simone, como reagiu isso de cara ali? Você não quer falar comigo, cismou comigo? Foi bem isso. Porque ela me chamou a atenção porque ela estava numa roda de amigos. E ela me chamava a atenção porque ela virava. Eu andava, ela me acompanhava. Eu disse, gente, ou ela me conhece ou ela quer falar comigo. Legal. Bem Kika, pra quem conhece. E eu não precisei ir até ela. Talvez na minha mente hoje, né, que eu posso dizer que talvez eu nem passaria por ser muito, porque não parece, mas eu sou tímida. E aquele monte de mulher junto, eu falei, não vou ali não. E ela já estava me olhando, então eu falei, meu Deus. Mas ela me chamou. E ali nasceu, como ela disse,
as mães se chamaram. Muito e bacana. amo o meu trabalho, como você falou, sou autônoma, trabalho para mim. Uhum. E consigo colocar isso como orgulho. Eu consigo cuidar da minha casa com minha venda de pano de prato. E se hoje não só a mãe do autista conseguisse ver o poder que ela tem em fazer qualquer coisa, ela iria além. Ela iria além. Mas hoje é como a Kika falou, coloca aquela penalidade, cabeça baixa, por favor. Não, eu tenho orgulho. Eu sustento a minha casa assim, então eu tenho orgulho disso. Maravilhosa. Não tem por que abaixar a cabeça. Maravilhosa. E Deus de então vai fazer 3 anos que ela me atura, né? Terrível coisa, foi a Kika me dar o telefone dela. Imagina, Maravilhosa, muito bom. Eu tenho a mania de ir falando os assuntos e vai ali, volta aqui, volta aqui. Sim. O Pablo já é mais organizadinho, então ele faz a linha do tempo. Então eu vou Juro, começar você nessa fala onda da CDF. linha do tempo. Ele é CDFzinho. Eu vou começar na linha do tempo hoje, vou adotar a linha do tempo. Queria entender a história do Matheus e a história da Malu. Como que começou? Como vocês começaram a observar essa questão e aí chamou a atenção, acendeu um alerta? Como que foi? Vou perguntar primeiro pra você, Simone. Matheus, eu tenho 3 filhos, Uhum. né? A Emily e a Cauane, como você mesmo colocou. E eu comecei como pediatra porque eu notava que o Matheus agia diferentemente. Isso desde bebê. O Matheus, a primeira crise que meu filho teve, ele tinha dias de hospital. E a gente começou a notar que o Matheus chorava o mesmo horário, 1 hora. De 7 da noite às 8, sem parar. A gente não sabia se era dor no primeiro dia, era dor. Eu corri pro hospital, eu corri para ver o que estava acontecendo, mas depois eu comecei a notar. Foi passando, depois de uns 2 meses dele, normalizou, e mesmo assim aquilo começou a me chamar atenção. E tudo no Matheus era um costume. Qualquer coisa que ele fizesse, até quando ele começou a falar, ele tinha o costume de repetir, ser organizado, né? Até hoje, quando eu brinco com ele, se ele arrumar os carrinhos dele em ordem, se ele for no banheiro e voltar e você trocar qualquer carrinho de lugar, ele sabe. Então, eu começava a ver um desenho repetitivo. Do Sonic e a Patrulha Canina, eu sei contar todos os desenhos. Porque ele termina e continua. Termina e ele volta. Ele não tem outro, não vai chamar atenção. Quando ele cisma com um, ele vai olhar meses aquele mesmo e rir nos mesmos momentos. E eu acabo costumando fazer a mesma coisa. Eu já dou risada na mesma forma. E se eu estiver na cozinha, eu falei, filha, é isso agora, né? Antes. Mas é o costume, repetição, ele é muito citrado no que ele fala, ele quer falar, né, ele gosta de conversar, mas ele quer que você preste atenção. E se ele vê que você não está olhando ele, mamãe, por favor. Então, e ali ele continua, eu só posso falar depois que ele terminar. Mas para chegar, consegui ver mesmo, eu cheguei no pediatra, eu falei, Matheus, age diferente. Mas nesse momento você já tinha em mente que poderia ser o autismo? Nunca. E ele tinha quantos anos nessa época? 2, quando 2 eu aninhos? tive, sim, quando eu comecei realmente a perceber. E todo mundo dizia, e eu comecei a ler muita coisa, mas nunca me passou, Pablo, na minha cabeça que meu filho era um autista. Ou seria, hoje pra mim, é um prazer, uma honra, porque Deus me presenteou com o Matheus. Mas pra uma mãe, eu não sei como a Kika Gil, que ela vai ter o momento dela, mas quando saiu o laudo do Matheus, o meu mundo caiu. Sim. E não era, hoje eu sei, poxa, não era pra ser assim, mas mãe, né? Mãe, qualquer coisa, então pra mim ainda era um quebra-cabeça. Quando você fala o mundo caiu, o sentimento de ser diferente. Sim. A mãe, O que a mãe vai atípica. ser isso? Como eu tenho que agir com ele agora, Sim, né? Eu já um tinha desafio. 2 filhas. É. Como eu tenho que agir? E a minha maior preocupação, como ele vai ser recebido, Sim. né? Como vão agir com ele? Nem sempre eu vou estar com ele. Sim. Né? Porque sou uma leoa. Tô perto, se eu ver algum olhar, alguma coisa, Mas sempre... não é onipresente, né? Obrigada. Eu faço questão de estar na rua com ele com um cordãozinho, identificando que ele é autista para não haver... Porque por mais que hoje o assunto e vocês estão abrindo essa porta pra gente, muita gente não entende. Muita gente não respeita. Sim. A gente, como mãe, fica, às vezes, numa situação e você tem que dizer, mas você também já passou, tenta entender o ser humano, mas tem pessoas que não querem ser entendidas, também não querem entender, né? Então fica difícil. Eu procurei
Pablo, a pergunta que você me fez, procurei, e o próprio pediatra do Matheus, que hoje já não é mais, disse pra mim que era coisa da minha cabeça. Que o Matheus, por ser um menino, lembro como hoje, é óbvio que ele agia diferente das meninas, e eu estava acostumada no mundo rosa. Mas mãe percebe, mãe sabe que não era, até ele ter algumas crises, até ele fazer coisas que eu não posso falar, uma criança normal faria. Não, meu filho é uma criança normal. Sim, sim. Ele é diferente, mas é normal. Sim, sim. E eu comecei, e aí eu procurei uma segunda opinião, e foi aí. O médico em 5 minutos na sala. Ele, você quer falar, mãe? Eu falei, quero. Ele, mas qual é a sua dúvida? Eu falei, eu não sei, mas eu tô lendo e acho que o meu filho é autista. Mas antes de eu falar isso, ele disse assim pra mim, eu conversava com ele, mas ele observava o Matheus. E isso me chamou a atenção. Bacana. Aí ele disse assim, eu acho que eu sei sua dúvida. Eu falei, então me fala pra me ajudar a falar. Ele, Matheus é autista. E ele não era o neuro, ele não era o psicólogo, ele era um pediatra. Lembra do nome dele? Dr. Clóvis Santana. Pra sempre. Bacana. E ele nem cuida do Matheus. Eu queria uma Segunda oportunidade. opinião. Isso. Sim. E Deus, então, aí eu comecei. Chorei muito. E hoje eu queria que não fosse assim, mas eu chorei muito. E ele, eu não sei como a Manu age, mas Malu. Mas o Matheus, ele não pode me ver chorar. O Matheus, eu não posso ter cabelo branco, porque ele viu num desenho. Não posso. É pavor, assim, desespero. Porque ele viu num desenho que as pessoas ficam velhas e morrem. E esse desenho, a pessoa de cabelo branco, eu não posso ter. Ele olha meu cabelo. Eu pinto meu cabelo Que a sempre. referência dele É isso. Assim, o Ele autismo, colocou- ele tem alguém como bússola. É. Então, se ele perder a bússola dele... Obrigada. É. Eu fiquei resfriada esse tempo pra cá e ele, mamãe, você vai ficar bem, né? Eu estou bem, quase morrendo. Eu estou super bem. Vem cá com a mamãe, fica aqui com a mamãe. Então tá. Você não tá sentindo dor? Eu? Jamais. Nunca será. E é isso. E a gente aprende que, eu sempre dizia, Mulher Maravilha não existe. Existe, eu sou a Mulher Maravilha do meu filho. É isso. E agora eu quero ver... Não existe, mas me cabe Oh! perfeitamente, né? Eu E também falo um essa pouco ótica isso. da Simone foi ótima, mas e a Kika também nessa história com a Malu? Então, eu já tenho um filho mais velho, que é a Malu, e eu comparei também muito o Luca com a Malu. Mas, indo de contra ao que eu sempre senti também, de ter alguma coisa, a Malu engateou na mesmíssima época que o Luca tinha engatinhado. A Malu andou na mesmíssima época que o Luca também andou. A Malu balbuciou as primeiras palavras. A Malu, ela realmente teve uma primeira infância muito de acordo com o que o irmão dela tinha e com os estímulos que os dois tinham em casa. E o Luca, uma criança típica. E aí foi só depois que a Malu entra pro colégio, com 1 aninho e meio, 1 aninho e pouquinho, 1 aninho e 7 meses, que aí sim a gente viu as dificuldades sociais da Malu. A Malu era uma criança que ela não fazia o circuito coletivo das rodinhas. Eu tô falando de um maternal, né? Sim. Que todo mundo senta numa rodinha, junto da professora, para dizer, botar ali no quadrinho quais são as atividades que eles vão fazer. Não, a Malu tinha o seu próprio circuito. A Malu chegava, a única coisa que ela fazia era colocar a mochilinha dela no cabidinho certo. Até porque essa coisa da rotina, de sempre fazer tudo igual e tudo mais. Eu ri por dentro na hora que você falou. Ele vê sempre o mesmo filme, as mesmas cenas, ele ri. É exatamente isso que a Malu também tem. E apesar de outras coisas que o Matheus tem, a Malu não tem. A Malu não tem, por exemplo, essa estereotipia de arrumar tudo na mesma ordem. Ela nunca teve. O primeiro diagnóstico que o colégio me chama, falei, vamos ver. Aí eu pergunto pro colégio, vocês acham que tem alguma coisa a ver com autismo? O colégio falou assim, não sei. Vou no pediatra da Malu, que é a pediatra dela até hoje, do Dr. Luiz Felipe Mader. E aí o Dida falou uma frase que pra mim vale até hoje, porque a Malu tem outras questões congênitas, então a Malu tem um séquito de especialistas que a acompanham. E o Dida me falou assim, Kika, eu sou o presidente da República da Malu.
mas eu não toco esse país sozinho. Eu preciso dos meus ministros. Maravilhoso. Então, se a questão da Malu é uma questão neurológica, eu vou indicar a Malu para um neurologista pediátrico. E na época ele me deu 2 nomes. A doutora Laís, que hoje é a pediatra da minha filha, mas na época não foi. E o doutor Eduardo, que foi no primeiro momento, porque a doutora Laís só tinha consulta para 4, 5 meses. E o doutor Eduardo tinha daqui a um mês. Eu falei, amor... Doutor Eduardo, na Doutor cabeça. Eduardo, né? Aqui, ó, rápido. E aí a primeira coisa, no primeiro dia da consulta com o doutor Eduardo falou assim, claro que ela não é autista. Ela me olhou no olho. Eu falei, mas vou fazer uns exames de sangue com ela, porque eu tô achando que ela tem... Cara, eu fiquei tão apavorante, porque eu nem me lembro o nome da síndrome. Porque eu acho que ela pode ter síndrome de XPTO. Uhum. E eu fui botar no Google, né, pra saber o que era XPTO. Não, o Google... E a principal característica dessa síndrome XPTO é que a criança não vivia até a 2ª década de vida. Olha, Meu Deus. Aí eu falei, oi? Começava seu terror psicológico. aquela ali. tensão. Essa busca pelo diagnóstico deve ser bem angustiante, né? Sim, no meu caso específico, eu acho que não. Eu acho que, assim, eu entendia que a minha filha tinha, porque a minha Lu, até muito pouco tempo atrás, não tinha um diagnóstico fechado. Ela tinha um atraso de desenvolvimento global. Né? Ninguém certificava muito. Mas eu acho que a gente começou a mudar a história da Malu a partir do momento que a Esther Borlido, que é a fono dela, começou a acompanhar a Malu um pouco antes dos 2 anos dela. Então a Malu não tinha nem 2 anos completos quando ela já começou a ser estimulada. E aí a doutora Esther, que a gente chama ela de capitã do time, né? Porque é ela que indicou a terapeuta ocupacional, ela que indicou a psicopedagoga, ela que indicou o psicomotricista. E aí, né, dentro até do que a gente estava conversando antes aqui em off, a questão de você ter um respaldo de um plano de saúde e a Simone ainda buscando no SUS as terapias e tudo mais, eu sou uma, né, grande sortuda, né, e beneficiada por ter essa possibilidade de ter um plano de saúde que arcou com muito das terapias que a Malu faz. Então, eu super emburaquei, sem muito estar preocupada com dar nome para o que a Malu tinha. A Malu também acompanhada por uma médica geneticista, que é a doutora Daphne, que é uma craque. E a doutora Daphne, lá atrás, falava assim, cara, eu acho que a Malu não tem autismo, ela está dentro do autismo. A Malu tem a síndrome da Malu, que tem algumas características do transtorno do espectro autista, mas tem outras questões que não tem nada a ver com a Malu, que também acometem a minha filha, que é a questão dela ser renal, né? Ela teve outras questões, ela tem sindactilia nos 2 pezinhos, então ela tem algumas outras questões que por isso não foi tão difícil fechar um diagnóstico. Como que é essa questão da sindactilia? Eu sei, mas fala assim, só para ficar... os dedinhos, né? Você tem, né, são também malformações congênitas, Isso. que no caso da sindactilia, você nasce com 1 ou 2 membros da mão ou pé colados. Pode ter uma outra, que é o reverso, que é polidactilia, que você nasce com um dedinho a mais. ou mais sobrando. A Malu tem parecido. o dedinho do coração nos 2 pezinhos. Isso. Foi a primeira coisa que a gente viu ao nascer. Sabe aquela coisa de mãe? Chegou a criança. Olha gente, tudo, olha né? tudo. Tira roupa, tira manta, tira tudo pra ver se tem todos. Isso. A primeira coisa, ela não tem. A segunda coisa, a primeira internação da minha filha foi aos 3 meses, com infecção urinária. A segunda, aos 9 meses, com pielonefrite, infecção renal. Então, quando veio essa questão do ela tá dentro do espectro ou não tá dentro do espectro, eu já tinha outras questões com a Malu. Então, realmente, o diagnóstico não era Sim. eu quero chegar. Eu quero ver o que eu posso fazer para ajudar a minha filha. Outros desafios, né? De outras, né? Vocês já tinham vivenciado. Sim. Sim. Eu Pois já quero pegar esse gancho sobre desafios, assim, sem muitas firulas. A gente está aqui conversando como amigos e conhecendo a história de cada um. A gente tem 2 polos. Aqui eu tô com você, a gente está falando de alguém que lá de São João de Meriti, com os desafios que a gente já sabe bem que quem vive na Baixada Fluminense tem, enfim, todas as questões de acesso à saúde, educação. E eu tenho aqui a Kika, que tem, assim, recursos, tem uma equipe multidisciplinar. Mas eu quero entender na ótica de cada uma de vocês
qual o seu desafio hoje na questão do autismo do seu filho e o desafio da sua filha também. O que vocês enfrentam aí na realidade de cada uma de vocês? Eu vou pegar o ponto que a Kika encerrou. Para mim, é meu sonho de consumo para o meu filho. Um médico certo, porque o SUS muda de médico como troca de roupa. Eu chego lá como agora, ele está sem... o neuro tem, mas é assim, o Matheus teria que passar pelo menos uma vez por mês no neuro. Sim. Eu quero que você chegue lá no Ser 4, que é onde meu filho frequenta, e tente marcar com o neuro dele. Uma vez por mês. Uma vez por mês, se Isso você é onde? Lá conseguir. na prefeitura? Não, pra você ter uma noção que eu não tenho apoio nem aonde eu moro. Eu vou para Caxias. Lá o nome da instituição é Ser 4. Porque em São João Jacutinga. não tem. Não, obrigada. Alô, doutor João. E o que acontece? Ele tem, lá eu consigo neuro, psicólogo, fono, terapia ocupacional e psicopedagoga. Maravilhoso. Tem coisas que você tá falando, Kika, que eu nem sei que é. Uhum. Mas sei que meu filho precisa. Sim. Sim, sim. Mas o SUS não me dá esse acesso, né? O que ele precisa é isso aqui. Ou seja, o que eu tenho a te oferecer para o teu filho neste momento é isso. Agora vai fazer um mês que o meu filho, quando a médica dele era a Carol, me ligou e disse: Simone, eu tô saindo. Então agora você vai ter que aguardar outra médica entrar. Isso, quando outra médica entrar e outro sair, é isso. Meu filho, eu não posso dizer como a Kika disse, desde que ela nasceu, a filha dela tem 13 anos, desde que o meu filho nasceu, o meu filho deve ter passado por uns 30, 40 médicos, porque ele não consegue uma E você tem assistência. que refazer todo o Uma trajeto. continuidade, né? Tudo de novo, o médico não conhece ele, então começa Não tem tudo de histórico, novo. né? É, uma Obrigada. continuidade, né? É isso. É. Que nem agora, eu tô esperando. Meu filho tem 1 mês e pouco, ele não tem nenhum médico. Porque desde que falaram que ele tinha que fazer essas terapias, eu fui lá e escrevi ele em todas. Mas é SUS, né? Então, o SUS quando abrir uma vaga, eu vou chamar seu filho. Tem fila, tem sistema de regulação. Isso. Tem toda uma E questão, né? Tem gente que tá na sua frente e isso, aquilo, só que o Matheus continua precisando das terapias, o Matheus continua sendo autista e ele não pode esperar. É isso. Então, o que eu quero, se você perguntar pra mim, qual é o teu maior desafio com o Matheus? Um plano de saúde. Para que meu filho não precise passar por isso. Eu sei o que ele precisa todos os dias e não preciso de um médico para me dizer o que ele precisa. Eu convivo 24 horas com meu filho, eu durmo, acordo, eu participo, eu sei tudo sobre ele. Coisas que profissionais não vão saber. Vão ter que olhar para ele, estudar com ele, mas tem coisas que eu vou ter que ser médica, porque o SUS não tá me dando o direito do meu filho ser acompanhado. O maior desafio Meu é maior esse, então. desafio é esse. É isso. E Isso é você, desesperador, Kika? tem vontade de chorar. Com Porque certeza. eu sei do meu lugar de privilégio. Sim, sim, dentro sim. dessa cadeia. E eu vou falar, mesmo dentro dessa cadeia de privilégio, não sei se a gente vai tocar nesse assunto, mas a Natália, como a minha cunhada sabe, eu também já tive que me ver no embate judicial Sim, para defender um direito vamos da falar minha filha. disso, Você com imagina, certeza. Né? Então, mas sem deixar a pergunta sem resposta, o meu desafio e a minha busca, o meu trabalho hoje é uma palavra só, chama-se autonomia. Porque tudo que eu posso oferecer para minha filha em termos de tratamento, em termos de atendimento, em termos de novas possibilidades, minha filha está fazendo agora uma terapia que chama bioenergética, que é voltada mais para a questão da física quântica, da regulação, muito a ver com o que a gente está falando mais agora, do intestino ser um grande órgão regulador de tantas coisas, né, para a gente e tudo mais. Então, indo para uma nutricionista voltada para essa área, que é o que eu falo, se não fizer mal, eu quero experimentar, eu quero dar todas as possibilidades que eu puder dar para minha filha. Então, tem algum momento que a gente deixa não tem mais braço. Né? E nem ela tem tempo também. Sim. A verdade é essa. A agenda da Malu é mais concorrida do que a minha. Então, o meu desafio, a minha palavra de ordem para Maria Luísa é autonomia. Hoje, por exemplo, minha filha tem 2 dias que teve o primeiro ciclo menstrual. Com 13 anos, acabou de ter o primeiro ciclo. Já estou desesperada. Outro momento agora. Você vai Por ter quê? que lidar. Porque ela precisa ter autonomia para todo mês entender e saber
que ela precisa usar o absorvente, que ela precisa ter o momento que ela precisa trocar, que ela precisa ficar ligada para saber se vai vazar, se não vai vazar, que ela precisa ficar ligada para saber se a dor que ela está sentindo é cólica, não é cólica, dela sinalizar que ela está com alguma dor. E esse é o desafio do momento, mas todos eles sempre giram em torno da autonomia que eu preciso que ela tenha. O que eu preciso, perdão, que eu desejo. Essa questão que você falou do desafio na escola, né? Eu queria muito falar sobre a vida escolar das crianças, né? Da Malu e do Matheus, porque eu entendo que esse ambiente aí comum, né, com outras crianças, com certeza foi desafiador, a gente já estava falando um pouco disso, eu já sei da trajetória da Kika, mas você também teve, o Matheus também teve uma questão na escola, né, Simone, Sim. que você trouxe pra gente aqui de bullying, que você precisou tomar a frente. Sim. Como é que foi, assim, pra você isso? Ele verbalizou, né? Eu achei Verbalizou. maravilhoso isso. É como a Kika falou, a gente começa a perceber. Eu conheço tudo sobre o meu filho, como eu disse e repito. Ele é muito especial, e não especial por ser autista. Ele é especial porque ele consegue me identificar para mim o que ele sente, o que nada tá agradável, Ele o que não está, né? consegue. Isso é muito importante. Mas não foi do dia pra noite. Eu fui construindo isso com o Matheus. Sim. Porque se deixar, ele vai ficar quietinho no canto dele, ou então ele vai fazer alguma coisa para chamar atenção, mas não. Eu converso com ele, eu trago o Matheus para mim, eu faço questão disso, e ele estuda. Eu gostaria muito, eu queria que vocês entendessem o porquê que eu vou falar isso. Meu filho estuda num colégio particular. Tem um mês que eu consegui isso. Que bacana. E o melhor para mim, eu vendo pano de prato. Isso. Eu consegui colocar. Não é fácil. Mas eu consigo falar do Matheus e da vida dele, é isso aqui. Mas vamos lá. Consegui me desafiar, porque eu sei as minhas lutas diárias com e sem Matheus. Sim. Então, consegui colocar, é o Colégio Soft, que se você conhece. Sim. Vilar dos Teles, ele estuda nesse colégio. E ele amou esse colégio. Foi o que me fez ralar muito para ele continuar lá, até o fim. E ele chegou pra mim, eu falei, vamos se arrumar, porque eu faço aquela festa na hora de ir pra escola, vamos. E ele, mamãe, não quero ir. Isso me chamou a atenção. Como assim, não quer? Ele, não quero ir, quero olhar desenho. Ele sempre ficava empolgado com a ida. E eu falei, ok, tá. Eu fui arrumar as coisas dele no mesmo pretexto. Ele tem que estar, ele tem que se associar, ele tem que estar. E voltei. Filho, qual o lanche que você quer levar? Como se ele não tivesse me dito que ele não iria. Ele, mamãe, eu não quero ir. Então, vamos conversar? Sim. Senta então. O que foi? O que a mamãe é sua? Minha mamãe e minha amiga. Então, você pode contar tudo pra mim. Mamãe tá aqui pra te ajudar. É que tem uma coleguinha que ela pega lixo. E até hoje essa palavra lixo, eu não consegui entender ainda o que seria o lixo para ele. Mas nem quis me aprofundar, porque eu notei que machucava, que trazia um desconforto para ele. E meu chão abriu e eu tive que ficar flutuando, porque... Ai, Kika, eu nem sei te dizer o que eu tive vontade de fazer. O que eu posso dizer não pode falar no ar. Obrigada. Mas eu sinto vontade, é por aí. Não pode. Eu me armei de uma forma muito rápida. E aí eu disse pra ele, tá bom, mas se a mamãe te levar, conversar com a tia, né, que você ama, tia Marcele, ela conversar com ela, você aceita? Você vai falar? Eu falei, vou. E ela vai ser sua amiguinha, ela vai te entender, né, isso dentro de mim e dentro de mim dizendo, Senhor, que isso aconteça o que eu tô falando, né, por favor. E fui. E ele me contando, e até indo na escola, ele disse, mamãe, eu vi no vídeo, lembra quando eu te mostrei? Ele sabe o que é bullying. Ele sabe que ele é diferente. A Malu não contaria? Ela já passou não por bullying, ela passou por uma coisa, um maltrato da professora. E aí as amigas dela me contaram. Eu falei, Malu, aconteceu alguma coisa? Não, ela guarda. Foi tudo. Ela internaliza diferente. Mas bem assim, se eu deixar, é isso que o Matheus faz. Então é uma luta constante. E eu sei que se eu não insistisse, ele não ia me dizer. Talvez com medo da amiguinha depois, ele ia ficar amiguinha na sala, né? Então ele não ia me contar. E ele disse, mamãe, ela pega o lixo, joga em mim e chama meus amiguinhos pra rir de mim.
Falei, meu Deus, sério? Engasgada. Eu não, como ela disse, não posso te dizer o que me deu vontade de fazer. Mas eu disse, então você aceita ir com a mamãe pra gente conversar com a tia? Tá bom. O caminho foi o mais longo de toda a minha vida, até a escola, e ele querendo reter. Isso me machucou. Aí cheguei no portão, ele parou no portão. E eu falei, tia, posso falar com você? Isso, a coordenadora. E ela, posso. Eu falei, eu não quero passar desse portão. Lembro como agora. Eu não quero passar porque eu não sei como vai ser minha ação, né? Mas eu quero te contar o que aconteceu. Ela chorou na porta. Ela, Simone, eu só posso te pedir, pode ir pra casa e deixa eu resolver. Uhum. Eu vou tomar as rédeas do que tem que ser feito. Posso? Eu falei, Deve, né? pode. Eu falei, amém. Fui pra casa e eu fui chorando o caminho todo. Qual é o nome da pessoa, da diretora? diretora? Foi a diretora, né? É isso, a Gisele. Gisele. Amo. Bacana. Ela me abraça a causa do meu filho. E na sala tem 2 crianças autistas no colégio, mas o Matheus no primeiro ano é o único. Aham. E tem alguma mediadora com ele? Tem. Ah. Ótimo. E ela falou, pode ir em paz. E ela me acompanhou. Ela falou, vou deixar todo mundo se enturmar, vou tomar minhas rédeas. Mas no caminho ela me ligou, foi conversando comigo, porque ela viu que eu estava muito abalada. Muito, aquilo mexeu comigo. Sim. Demorei muito para conquistar o espaço do meu filho. Sim, Né? sim. E de repente, não quero mais, não vou, É. né? E aí É duro, vamos né? resolver. Sim. Fui para casa e depois, quando eu cheguei no colégio, ela me chamou no particular e ela disse assim, não fala o que eu te falei, vamos ver o que ele vai te falar. E fui, dei a mãozinha para ele, eu que puxo a mochilinha dele, tenho o maior prazer disso. Ele disse para mim, mamãe, minha amiguinha tá conversando comigo, me pediu desculpa. Ah, meu Deus. A titia entrou na sala e explicou que eu sou autista, mamãe. E que eu sou diferente. Amiga. Eu amo essa mulher. Como amo a Kika, que me abraça todos os dias. E, desculpa. Imagina. E ele tá feliz de estar na escola. Maravilhoso. Continua indo. E aí os amiguinhos todos já entenderam. Ontem, quando meu filho chegou na escola, tinha um corredor pra aplaudir. Ai, que legal. Isso me faz entender que eu tô no caminho certo. Ontem foi 2 de abril, Foi. né? Dia Mundial eu da Conscientização. Sou feliz. O Matheus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E a minha luta todos os dias, Pablo, Natália e Kika, é não trazer meu filho pro meu mundo, mas entrar no dele, porque lá tem amor, carinho, lá é inocência, não tem maldade no olhar, não gosto de você. Ele se encaixa, muita verdade. E ele aprendeu a se encaixar. Não é fácil para um autista, tu sabe disso, mas ele tá vencendo os desafios diários. E eu tenho muito orgulho do meu filho. E eu quero dizer para você, mãe, seja qual área social que você vive, o melhor amigo que seu filho ou amiga, pai, que você tem, que ele tem é você. Entre pro mundo dele, mergulhe de cabeça, que você vai descobrir quão bom é o mundo dele e o que ele tem para te ensinar. A gente acha que a gente que ensina os nossos filhos, mas quem é mãe de um autista aprende todos os dias que o mundo dele é colorido, realmente. É verdade. De fato e de verdade. É verdade. Bacanérrimo. Aqui, em toda essa fala da Simone, que o envolvimento de um corpo acadêmico, de uma instituição de ensino é essencial. Totalmente. Nessa jornada desse aluno, para ele se sentir integrado, pertencente a um conjunto, a pessoas. Então, toda essa rede de profissionais, juntamente com a instituição que está abraçando o Matheus nesse momento, como isso é um divisor de águas, como isso está impactando positivamente na vida da Simone e principalmente na vida do Matheus. Sem dúvida. E aí, trazendo isso, eu quero questionar a Kika, que nos bastidores a gente falava que não teve no primeiro momento esse mesmo sucesso numa instituição de ensino. Vamos lá. Meus 2 filhos fizeram toda a parte do infantil no mesmo colégio, Notre Dame,
E aí, quando a minha filha, a gente resolveu que a minha filha não tinha ainda maturidade para encarar uma alfabetização, e aí, como ela tinha a maior onda que ela tinha conseguido furar era justamente a onda social, dali naquele momento ela já está se relacionando com os amigos, enfim, e a gente ficou muito com medo dela sentir alguma coisa e perder alguma coisa do interesse pelo colégio, em ver que os amigos deram um passo e ela ia ficar lá naquele lugarzinho que ela estava, que a gente achou que por bem, de repente, levar a Malu para um colégio menor, levar a Malu para um colégio de novas amizades, para um colégio perto de casa, que ela podia fazer o trajeto a pé, que ela pudesse encontrar esses novos amigos num final de semana na ida para a padaria ou para a praia, enfim. E a gente trocou a Malu para um colégio que, enfim, né, se vende super bem como um colégio acolhedor, né, inclusivo, super preparado e etc. E aí, como a Malu... E o discurso do colégio é o seguinte, e ela tinha mediação lá no Notre Dame? Eu falei, tinha. E quem pagava a mediadora? Eu falei assim, então, até a lei da inclusão, que foi em 2018, quem pagava a inclusão era eu. Mas quando a gente foi fazer a matrícula dela em 2018, o próprio colégio me chamou para a gente refazer o aditivo do meu contrato e tirar esse serviço do meu contrato de prestação de serviço lá com o colégio, porque o colégio que tinha, a partir daquele momento, que oferecer a mediação para os alunos. E aí, num primeiro momento, o colégio falou assim, então, mas já que ela vai estar repetindo um conteúdo que ela já viu no ano passado inteiro, a gente queria, esse ano, fazer uma experiência, como se aquilo fosse um benefício para mim. De não deixar a Malu com mediadora. E a gente vai acompanhando no decorrer do ano. Ai, gente. Que linda estratégia. Não é? A gente vai acompanhando no decorrer do ano e aí a gente vai vendo se realmente ela precisa. E todas as reuniões, não, a Malu tá indo bem. Não, acho que se bobear, no ano que vem, na alfabetização, ela nem vai precisar de mediador. E aí a Malu foi pro ano seguinte, no primeiro ano, que é o nosso antigo CA, que eu sou velha. Isso. E a gente vê que ela não está acompanhando, e foi questionar a escola. E aí a escola passou a ter a seguinte postura. Você quer colocar uma mediadora? Era, tá bom. A gente pode ver uma mediadora para Malu. Aí eu falei assim, olha, eu até faço parte de grupos de inclusão, de WhatsApp, sou uma pessoa que estou engajada nesse tema. Posso ver alguém? Pode. Tá bom, posso mandar para o colégio para conversar com vocês? Pode. Aí eu fui, mandei uma pessoa. E o colégio, agora você vai lá para os pais contratarem. Desse nível. Com essa delicadeza. Aí eu fui de novo e falei assim, mas olha, tem lei, aí levo o projeto de lei, levo aprovada, levo isso, levo aquilo outro. Bom, vocês têm que dar. Não, a gente tem um mediador no colégio. Um mediador para o colégio inteiro. E naquele momento, no período da tarde, que era o período onde a minha filha estudava, tinham 16 crianças de reclusão. Olha... Para um mediador. Um mediador que eles chamavam de mediador misto. Leblon. Atenção. Isso. Leblon. Com aspas aí, Leblon. Capitalismo. Exato. E aí, o que acontece? Eu falei, olha, eu não vou entrar no mérito do financeiro, mas eu vou entrar no mérito do seguinte, enquanto a minha filha tiver a mim, eu vou brigar por ela. Porque isso não é questão financeira ou não, é uma questão de direito. Direito, exatamente. Acabou. E aí eu tive que... Minha filha estava no primeiro ano, né? E aí eu tive que entrar na justiça. E eu acionei o colégio. E eu ganhei a ação contra o colégio. Sim. Essa ação durou alguns meses. E aí quando foi lá para setembro, teve audiência. E eu ganhei... a ação, e aí olha a maluquice. Era um colégio que tinha do infantil ao quarto ano, quinto ano, não sei mais quando é quinto, né? No quinto. 2 meses depois, antes de fazer a matrícula, eles descontinuaram o ensino fundamental. Porque a grande maioria dos alunos, a Malu abriu um precedente dentro do colégio. Sim. Porque se eles tiveram que dar esses 3 últimos meses de aula a mediadora exclusiva da minha filha, e aí minha filha abriu um precedente.
como os diagnósticos são sempre mais tardios, Sim. uma criança do jardim vai ser mais difícil de ser diagnosticada do que uma criança já no ensino fundamental. Sim. E aí eles preferiram descontinuar o serviço de ensino fundamental. Olha isso. E aí é onde vem a escola que acolhe. Voltei eu lá, no Notre Dame, pequenininha, e bati na porta, pedi para entrar de novo, e hoje a minha filha já está há 4 anos e pouco no Notre Dame, super bem acolhida por todo mundo lá. Perfeito. Da Simone, só recapitulando, qual é o nome do colégio lá? Soft. Colégio Notre Soft. Dame, parabéns aí pelo Com trabalho. certeza. E se você ainda não sabe, por lei, você que tem Sim. uma criança, enfim, com autismo, ou enfim, a mãe atípica, saiba que tem que ter uma figura de um mediador. Sem Sim. sombra de dúvidas. E assim, não havendo essa garantia, não pense 2 vezes em ir atrás dos seus direitos realmente. Né? Porque eles existem. E às vezes, tem gente que pensa assim, isso é vantagem. A gente não tá falando de luxo. A gente tá falando de direito. Eu posso dizer uma coisa muito importante com relação a isso? Só para finalizar, uma das pessoas que eu arrolei como testemunha... Eu sabia que você ia falar Pois isso. eu esqueci. Eu ia lembrar, inclusive, uma agora. das pessoas que eu arrolei como testemunha nessa ação que eu movi contra o colégio foi a própria professora da Malu, que deu aula para ela no ano anterior, no infantil. E aí, quando souberam que ela ia testemunhar ao meu favor, me tiraram ela. Nossa. E ela foi muito corajosa e foi muito bacana, né? Até hoje ela acompanha a Malu, né, Até Kika? hoje ela acompanha, ela Qual tem é o nome dela? Vanessa. Vanessa. Beijo, Vanessa do Projeto Viva, Isso. que é um projeto que eu sempre faço a maior questão de divulgar. Ela tem um projeto incrível de socialização. Como a Natália já havia comentado, você é pai e mãe, você é pai, né? Isso. Mas eu queria entender, tanto da Simone quanto da Kika, essa questão do apoio familiar, da visão dos irmãos, tanto do Matheus quanto da Malu. Como é que é essa rede hoje, desse cuidado, além de vocês? Emily, a minha filha casada, né? Ela agora não mora comigo, mas no começo, meu braço direito com o Matheus. Ela viu o Matheus andar. Ela acompanhou o Matheus engatear, porque sempre trabalhei muito, afinal, pai e mãe, dá conta de tudo. E ela gravava e mandava para mim, depois mostrava, mãe, aqui, ele andou, mãe. Hoje ela tem os filhinhos dela, meus netos. E Cauane, de 16 anos, que nessa fase agora do Matheus, com que ele passou, ele exige que eu leve e que eu busque. Uhum. Mas das outras vezes sempre foi a Cauane. Ele é apaixonado pelas irmãs e Deus me livre, faça tudo, fala o que você quiser para elas, mas o ponto fraco das minhas filhas é o Matheus. Como o meu, não preciso nem falar, né? Mas quando aconteceu isso, eu tive que segurar a Cauane. A Cauane, eu dizia, Cauane, eu só tô desabafando. Eu é que vou buscar ele. Eu vou mostrar pra ela. E isso, eu falei, não, filha, Gosto de Cauane. Eu também. é uma criança, filha, Com só certeza. lembrando. É. Ponto. E dentro da minha casa, eu posso garantir pra você que eu tenho todo o apoio que eu preciso. Ele tá aqui porque ele é meu chiclezinho mesmo. Vocês não estão vendo, mas ele tá aqui. ele tá aqui. E ele, quero ir com você? Vamos, então. E eu tenho essa questão com a Kika é apaixonada por ele, e eu digo pra ela, vou levar pra você ver ele. E tenho apoio dos meus filhos. Fora disso, eu sou gaúcha. Uhum. Aqui eu só tenho minha irmã, que mora em Rio Claro, longe de mim, Interior de São Paulo. no qual ele chama carinhosamente de Mamãe Patrícia. Porque antes da minha filha, quando nasceu e que a gente começou a ver as questões acontecendo, é minha irmã que cuidava dele para mim. Então, ele é apaixonado, é Mamãe Patrícia. E como ele não tem, como vocês falaram, e eu posso afirmar isso, que ele não tem, como é que eu vou dizer, a presença paterna do pai verdadeiro mesmo, de sangue, mas ele chama meu cunhado, que é o esposo da minha irmã, de Papai Júnior. Então eu tenho referência para ele. Se você perguntar qual o nome do seu pai, ele vai falar. Mas ele não conhece seu pai biológico.
Graças a Deus não, né? Assim. O Júnior Vamos lá. desempenha toda Pra essa você ver, ele função. mora em Rio Claro, na escola, na festa de pais, ele viaja, ele vem. Ai, Ah, que coisa que legal. maravilhosa. Né? Coisas importantes Sim. dele, Precioso, ele é. participa. Então, eu viajo muito pra lá, às vezes, quando eu consigo, ou quando tá em férias, o Matheus vai e me dá tchau lindo de bonito. Mamãe fica aí na sua, eu já volto. E esse apoio eu tenho. Ah, então ele passa férias lá com eles. Passa, Ai, que lindo de bacana, bonito. legal. Minha irmã, meu cunhado, minhas filhas, meu filho de coração, Misael, que acompanha ele, joga futebol com ele. Então eu tenho dentro da minha casa o suporte que eu preciso. E se eu tenho dentro da minha casa o suporte que eu preciso, aqui fora eu sei agir muito bem. Com certeza. Sim, Você muito bem. exala, você Eu exala sou. esse perfume, Com sabia? certeza, nem se discute. Eu sou. Mas ela exala esse perfume, né? De afeto, de apoio, de amor. A gente percebeu, assim, antes de você começar a contar. E você, Kika? Pois é, eu tava aqui pensando. Cá com os meus botões. Cá com os meus botões. Assim, eu acho que a primeira coisa que eu tenho referência na minha cabeça, na minha família, foi a negação. O pai negou, os avós negaram, né? Não é nada, Não meu é, pai. né? Aham, Entendeu? sim. O primeiro movimento que eu vi foi negação. Não, isso é fase, cada um tem seu Sim. momento. Ela não tá falando bem até tal ano. Mas já, Daqui a já. pouco ela já É. tem uma coisa da negação. E eu vou falar com muita honestidade com relação a isso. O suporte que eu tenho familiar, do meu irmão, da minha cunhada, da minha mãe, sabe, dos avós por parte de pai, do meu marido que está comigo, é o mesmo suporte que eu recebo para o meu filho de 16 anos. Eu te confesso que não sei nem se porque eu tomei essa briga para mim, mas eu sou a representante da Malu para as questões dela. Então, se você liga para o pai da Malu agora e pergunta assim, me dá o telefone da Esther, ele vai falar assim, pede para Kika. Eu não tenho aqui não. Sabe assim, quem acompanha nas terapias, O bastão é seu. quem marca as consultas, está na hora de voltar no médico tal, peraí, esse ano a gente não foi porque tem pediatra, neurologista, geneticista, nefrologista. É grande o negócio. Sim, Então, sim, é todo um sistema, uma estrutura, uma rede, né? Então assim, eu tenho um apoio sentimental, mas não apoio logístico ou operacional para viver essas dores. Quem vai nas festas de colégio sou eu. Então, assim... A Malu viveu a experiência de viajar com a vovó agora, recentemente. Exatamente, Foi a pela primeira vez, primeira né? vez. A E minha aí? filha foi também, a Maria Carolina também Pois foi. não. Foi maravilhoso. Linda de bonita. Eu fui, A fui lá gente buscar. fica desesperada. Eu e o Fabiano que buscamos lá, nossa, maravilhosa, Linda de super bonita. bem. Com Ela certeza. assim, a Malu não dá, porque a Malu não toma remédio. A Malu é algo completamente centradinha. Malu faz muito tempo que ela não se desorganiza. Ela também já teve a fase lá, né, na primeira infância, que ela se desorganizava e tinha que ter a contenção e etc. Hoje em dia não mais. Ela tem um remédio dela, que é pro TDAH dela, para ir pro colégio. Né? Mas tem mais a ver com a concentração dela naquele momento escolar do que com a desorganização dela por conta do transtorno do espectro autista. Então ela não se desorganiza, ela é uma criança obediente, ela almoça na hora vai almoçar, ela tem autonomia para tomar o banho dela sem suporte. Vocês já, de todo esse cenário, vocês já imaginam, eu falei de bastão, mas a passada de bastão deles? Não fala não. Duvido. Nem É o me meu, passa é pela o minha meu, cabeça. não, é o meu. Agora, ó. Começa a São os andar. fantasmas. O meu, não fala não. A minha mente nem aceita uma coisa dessa. Não. O papo tá ótimo aqui, mas eu preciso dar uma pausa, porque esse momento é para falar de onde acontece todo o encanto, todo esse evento, todo o Além do Crônico, que é aqui nos estúdios da Band. Então, se você quer tirar do papel, tirar ali da gaveta o sonho em ter seu podcast, perde tempo não, aqui ó, no rodapé tem um QR Code, você vai garantir 30% de desconto. Então, para isso, aproveita essa oportunidade que o Além do Crônico está oferecendo para vocês. Então, vem com a gente, vem de Band Studios.
Bom, eu com a Kika, a gente já convive bastante, a gente se conhece muito, assim. Mas, assim, eu também tô olhando pra você e tô aqui pensando como que fica a Simone mulher diante de todos esses desafios e tudo mais, assim. Eu queria que você me falasse um pouquinho pra gente, assim. Eu quero saber da Kika. Não, mas a Kika eu já sei, mas todo mundo vai saber. Até eu quero. Eu costumo dizer, não sei se vocês vão entender, mas meus filhos riem muito. Eu costumo dizer que depois deles, não só o Matheus, eu tenho 3 filhos, eu trabalho para sustentar a Rica que mora dentro de mim, né? Eu acho que tudo eu posso. Tem limitações, sim, mas eu sou capaz de superar essas limitações. Eu não gosto muito de maquiagem, eu sempre gosto assim mesmo, mais natural, mas gosto de um batonzinho, às vezes um lapisinho de olho. Toda vez que eu tenho um tempo favorável a mim, faço lá meu cabelo. Acho que a Kika já me viu várias vezes, cabelo bem escovado, amo. Seria me delicado sinto. saber a sua idade? 47. Ela falou, 47. Isso, maravilhosa. E olha, 40. Essa pele, né? essa pele. Né, gente? Né, gente? Precisa de Fácil. maquiagem. Uma melanina amém, Jesus, maravilhosa. olha pra ele. É isso. Eu faço a minha unha, me cuido. Mas eu queria trazer, já que vocês fizeram essa pergunta, que quando eu mergulho nesse mundo, assim, vamos tirar um tempo, quando me veem na rua, a pergunta é, cadê seu filho? Porque quem vê close não vê corre, né? Adoro. É verdade. Não vê. Uma grande verdade. Às vezes as pessoas acham por a gente, com orgulho, ser mãe de uma criança especial. E quando eu digo especial, não é por ser doente, que muita gente acha que é autismo, é uma doença. E não é. Ela olha e diz, ué, tá aqui, nesse lugar, e a criança tá onde? Como se ao sair da minha casa sozinha, eu não deixasse um cronograma, né? Tá De negligenciando a tudo que ele maternidade. faz, deixou de fazer, o que ele faz a hora, e mesmo numa conversa com a Kika, no Leblon, eu tô no telefone. E aí, como é que tá? E aí? Eu não deixei de ser mãe por querer me cuidar. Não, jamais. Eu não deixei de ser mulher por ser mãe. Por ser mãe. Tabus que as pessoas olham por o assunto ser totalmente dedicado aos nossos filhos, que olham pra gente ver Kika em algum lugar, Simone em outro lugar, a primeira pergunta, tá aí, cadê o Matheus? O Matheus tá no lugar devido dele. Foi a mãe dele que saiu um pouquinho, pra ser um pouquinho de mulher, conversar. E às vezes faço isso, deixo uma filha, minha filha mais velha casada, ela deixa com alguém, vamos dar uma voltinha? Eu não bebo, então eu pego um refrigerante, adoro uma coca, misericórdia. Eu na minha zero, então... Bebo uma coca, conversamos, rindo. Aí a gente sai desse mundo, dessa pressão, que às vezes a gente não se sente na pressão, mas as pessoas ao olhar pra gente, quer que a gente viva nessa pressão. Você é mãe de um autista, como você está aqui? Só o Matheus precisa dorme. respirar e tomar O um Matheus copo de dorme, coca. o horário eu posso estar totalmente diferente dele. E mesmo se ele estiver acordado, ele Sim. tem uma vida fora da minha. Com certeza. Com certeza. E eu Com certeza. quero também ter uma vida fora dele. Não que isso não me... Fico, às vezes, a minha filha diz, mãe, você veio pra... né? Vamos no cinema, a gente vem no cinema. Tá bom. Cauane, como é que tá o Matheus? Você não se Vamos tirar uma desconecta. foto. Ai, meu Deus. Mas é bom. Mas a gente vive, a gente tem vida. Então, tudo que eu posso fazer por mim, Simone, eu faço. E às vezes o Matheus tá de mão dada comigo, mas eu não deixo de fazer por mim. Às vezes eu tô no salão, ele tá lá comigo. É minha melhor companhia. Mas você tá olhando pra você. Sim. É isso, É isso. Natália. É isso. Eu tiro esse momento, sim. Teve uma vez, 50 anos atrás, não, 50 não, 47, que eu só tenho 47, que eu tirei um dia e consegui ficar 2 dias fora de casa. Porque eu queria dizer pra vocês que eu tenho, do SUS quando ela pode, quando eu consigo marcar, eu tenho uma psicóloga. Ótimo. Ai, maravilhoso. Ótimo. Porque se eu não estiver apta a ele, É isso. eu não vou conseguir estar apta comigo mesmo. São as máscaras do avião, né? Eu Primeiro você preciso- coloca em você, pra eu só depois você posso colocar no salvar outro. ele se Com eu estiver certeza. bem. É isso. Então, eu não consigo sempre, mas sempre quando eu posso, eu começo por mim, termino nele, volto nele, vou em mim. Sim. E já boto meus outros filhos e vambora, mas eu saio de lá
consciente que eu tô no caminho certo. Sim. Porque eu encho ela de perguntas, eu acho que ela que tinha que me perguntar, mas a tadinha, quando me vê, diz, Senhor, lá vem ela. Amo falar, amo conversar, e eu tenho dúvidas. Eu ainda tenho anseios. O Matheus tem 8 anos, eu descobri com 2 para 3, mas eu ainda tenho muita dúvida. E que eu vou chegar aqui e quer dizer, o que é aquilo que tu falou lá, que é para o quê mesmo? Que eu vou procurar me informar e chegar até lá. Tem coisas que o mundo do SUS me impede de chegar ainda. Sim. Então, eu cuido de mim. Mas essa conexão cuidar. não foi por acaso, né? Não, Não, de jeito nenhum. Não, e sou feliz por isso. Muito. Eu saio Não daqui por com uma acaso. Eu escola. não acredito em acaso, Não né? é maravilhosa. equivocado, exatamente. Mas encerrando a pergunta que você fez pra mim. Me cuido sim, sempre quando eu posso, quando eu tenho um tempo. E mesmo quando eu não tenho tempo, eu tento me encaixar pra esse tempo. Principalmente interiormente. É isso. É isso. Muito bom. Porque aqui De é dentro tão pra bom, fora, é tão é bom isso. estar linda, maravilhosa, nas fotos, no Instagram, no Facebook. Mas se aqui não estiver bem, a máscara Tudo não vai- sustenta não muito mesmo, tempo. Não mesmo. É isso. Mas você Isso. sabe que eu falei assim, que eu já sabia da Kika, né? Você disse, eu também quero saber. Eu Deixa eu tô... só fazer um adendo. Curioso. Deixa eu só fazer um adendo. Tem uma coisa que isso eu admiro em você. Porque já tem alguns anos que a gente convive, né? Vai fazer uns 7 anos esse ano. Você E comprou eu- o pacote, você o Fabiano tem um Sim, pacote, E aí a gente Nem vou conversa falar que ele não muito, tá né? aqui. A gente conversa muito sobre vida, eu gosto de ouvir muitas impressões dela, a gente troca muita ideia. E isso é uma coisa que eu olho você desde quando a gente começou a conviver. Porque você tem esse olhar pra você. Acho que você Então, aprendeu na sua jornada, né? Que bom que você falou de terapia, porque eu faço terapia há 13 anos, né, com a Alicia, que é meu... Ou seja, mentira, 13 nada, 12 anos, que a Malu tá com 13, vai fazer 14. E aí é uma coisa que a minha terapeuta um dia me falou, ó, você é o jarro de água da sua família. Você precisa se encher, porque é você que se distribui pro seu marido, pro seu filho, pra Malu. Então, eu nunca abri mão, mesmo... Eu vou fazer 22 anos de casada. Mesmo... Meu filho mais velho tá com 18, com 16. Mesmo antes de ter os meus filhos, eu nunca abri mão do meu momento de ser somente Kika Bastos. De sair pra ir pra um show com uma amiga, de sair pra tomar um chopp com uma amiga, de sair pra viajar com um grupo de amigas sem homem, sem marido. Então, eu realmente exercito isso. Assim, claro, a questão da vaidade, ter o momento de fazer minha unha, mas isso é do meu cotidiano. Sim, mas eu tô falando ok. do pra além disso. Eu falo disso, Pra além disso, a terapia é o meu leme, né? A minha quilha. Eu faço terapia uma vez por semana. A semana, por exemplo, sexta-feira passada, era sexta-feira da paixão. Não tive a minha sessão. Já tô tremendo. Já desorganizei Já tudo. toda, já tem que anotar, porque senão eu Tem que anotar pra não esqueço. esquecer. Da terapeuta, Ah, da meu sessão Deus de do agora. céu. Mas a minha terapeuta é a pessoa que me bota, que me aterra. É isso aí. Ela me aterra e, óbvio, eu tenho o meu aterramento e eu tenho as minhas catarses. Eu também tenho o meu momento de loucura, eu também tenho o meu momento de extravasar. Vou pra minha varanda, canto desenfreadamente e tá tudo bem. É isso. Porque eu preciso esvaziar pra me alimentar, pra distribuir. Então, eu preciso disso. Trabalho pra caramba. Meu trabalho é um trabalho que não me deixa ter uma rotina muito equilibrada com relação ao horário. Então, eu tenho sim. Uma vez por semana eu tomo meu chopp. Uma vez por semana eu faço a minha São seus terapia. expurgos. Sim. E é verdade mesmo. É verdade mesmo. Excelente, excelente. Eu tava vendo uma coisa hoje, tava lendo algumas coisas, né? Sabendo que a gente ia falar aqui sobre o transtorno do espectro autista. E eu tava vendo... Lembra quando a gente falou uma vez, Kika, sobre a tia Helena? Que a gente tava falando assim, que a tia Helena, os métodos que ela usa quando ela encontra as nossas filhas, é totalmente aba? Totalmente. Né? Que a gente tava falando sobre uma terapia, né? Inclusive, a terapia aba, ela tem no SUS. O Matheus, ele é submetido a essa terapia? Você Não. tem essa informação? Não. É uma garantia. Inclusive, antes de vir pra cá hoje, eu tava lendo sobre isso. Porque a terapia aba, ela tem na lista do SUS. E muitas das vezes a gente vê o usuário do SUS não conseguindo ter direito a tudo que tem na lista. Você viu ela falando sobre a questão da psicóloga. Né? Porque existe um sistema de regulação, existe um número imenso de pessoas e existe também, muitas das vezes, uma escassez de recurso para conseguir viabilizar
Com certeza. esse direito da pessoa, né? Então, assim, a terapia ABA tem no SUS. Não temos condições, inclusive vou falar sobre isso para você, não temos condições de ter acesso à terapia ABA pelo SUS. Existe na lei uma possibilidade do SUS, dos entes públicos, Estado, município, União Federal, cobrir a terapia no âmbito particular com o orçamento público. Então, essa é uma garantia, pessoal, que as pessoas às vezes não sabem. E a gente está aqui também para trazer esse entendimento e luz a esses direitos. Existem possibilidades, muitas das vezes, do erário, do dinheiro público cobrir a necessidade do seu filho que tem transtorno de espectro autista, sua necessidade diante de uma escassez de uma vaga no SUS. Tá? Então, isso aí é uma questão que depois a gente pode até conversar, a gente pode falar sobre isso, porque de repente, né, se for uma indicação para o Matheus, por que não a gente garantir esse direito? E sobre a questão que a gente estava falando também da saúde suplementar, dos planos de saúde, eu estava vendo também que agora em fevereiro, isso é recente, tá? Que foi para o Superior Tribunal de Justiça, a questão da ecoterapia e da musicoterapia coberta pelos planos de saúde. A Malu já teve ecoterapia, né? Que a gente estava falando que ela fez na Hípica, e hoje ela tem musicoterapia na escola, não é isso, na verdade, Kika? não é musicoterapia. Ela tem aula de música, é diferente. A ecoterapia exatamente. ela fez durante um período de férias, porque, como eu já falei, a agenda dela é muito extensa, então no período de férias do colégio a gente fez algumas aulas de ecoterapia na Hípica com ela, ela amou. Né? E aí tem muitos estudos, né, sobre eficácia, sobre muito bacana. Tava lendo sobre isso vindo pra cá. Não sabia hoje. que tinha entrado exatamente. Na cobertura. Exatamente. Hoje sim. Aí a mesma coisa, né? Vamos tentar uma cobertura pelo plano de saúde negativa, precisa judicializar a questão. Porque muitas das vezes está na lista e eles dizem que não pode cobrir, porque, aí existem outras formas, né, de, não podemos por conta disso, daquilo. E aí é lógico que no fim das contas o viés é sempre financeiro, né, protelatório e financeiro. Mas a gente pode sim falar sobre isso, sobre esses direitos. Eu já quero aproveitar essa emenda e falar, né, a gente acabou aqui não trazendo ainda, mas você que está acompanhando a gente, graças a apoiadores como a NCA Advogados, a gente está trazendo esse episódio aqui. Então, se você quer entender mais o que é o seu direito, enfim, o que você realmente pode ter acesso, entre em contato lá, que tem uma equipe que dá suporte a direito de saúde. Então, por favor, NCA Advogados vai aparecer aqui no rodapé e o pessoal lá vai te dar todo o suporte necessário, não só para essas questões, a gente está falando do autismo, mas para outros desafios aí crônicos. Mas eu também não posso deixar de falar do iGlico, que é o melhor app de monitoramento das suas glicemias que você pode ter. Então, isso, tá vendo? Amigo, Não esqueci. dobradinha, perfeita. A gente tá muito fera, a gente tá aqui, já tá aqui alinhados. E aí, obviamente, assim, eu queria me prolongar, porque essa conversa tá incrível, mas a gente está chegando à nossa reta final desse bate-papo. E como sempre, em todo episódio, nos últimos episódios, a gente sempre fala, né, e pede para que você que está aqui assistindo, que está acompanhando, ouça o que, além do que vocês obviamente assistiram e observaram e compreenderam, entraram no universo do autismo, né? Eu acho que é isso que vai render outros episódios, outras conversas. Tem muita coisa, né? Mas eu quero entender e ouvir tanto da Simone quanto da Kika o que é para vocês o desafio do autismo, o que é o autismo além do crônico. Então, começando pela Simone e depois partindo também para a Kika. Pergunta de vestibular. O desafio. A pergunta de R$1 milhão. Não é. Mas é aquela que você olha na lente da verdade. Além do diagnóstico, né? O que é para você? Qual lição que você traz para sua vida? Para o pai, para o familiar, para o amigo que está vendo você agora. Eu gostaria de falar para você que está assistindo que o maior desafio tem que começar por você. Não é receber, como eu aprendi com a própria Kika agora. O laudo é uma experiência que a gente pega, que o médico assinou, mas vem um caminho até chegar ao laudo. Vem muito choro, vem muita preocupação, o que é. E quando a gente descobre que é realmente o autismo, já não se torna mais tão desafiador, mas se torna humano. A lutar pelo direito do seu filho, a ir até o fim,
porque eu tive que aprender isso. Meu filho não tem, e vou repetir, para você que está me assistindo, busque sim os direitos dele. Meu filho vai fazer 2 meses, 1 mês e alguns dias, que ele não está tendo acompanhamento, porque onde ele tem acompanhamento está sem médico. Então é desafiador para mim. Então já não é mais um tabu meu filho ser um autista. Hoje é procurar os direitos dele e ganhar os direitos dele. Ele tem direito a médicos. Ele tem direito a ser consultado. Ele tem que fazer terapia. E eu não encontro esse espaço porque eu dependo do quê? Do SUS. Então, eu queria dizer para você, seja qual for a tua base, seja financeira, seja familiar, seja o que for, não importa. Tem um direito, tem 10 direitos, tem 100 direitos. Busque todos eles, até que se concretize cada um. Porque isso sim é desafiador. O resto, a gente conquista. É isso. É isso. Muito maravilhosa. E você, Kika? Então, fiquei pensando, né, na palavra crônico, né? Me corrijam vocês se eu estiver errado. O agudo tem a possibilidade de cura, né? A possibilidade de reversão. O que é crônico tá com a gente pro resto da vida. É sobre isso. Né? Então, eu que eu penso no autismo da minha vida, para além do crônico, é que seja eterno. Que eu não quero me curar, jamais. Porque me curar do meu crônico é me curar da minha maior alegria, que é a minha filha. Então, faz parte de mim, faz parte da minha vida. Faz parte de ser... Eu tenho uma frase tatuada nas minhas costas que diz: não quero que o coração pensa. Não quero que a cabeça pensa. Eu quero que a alma deseja. A alma tem muito a ver com os meus filhos. E principalmente com os desafios que a Malu me dá e me ensina, né, o caminho. Ela me dá o desafio e me ensina o caminho todo dia. E assim, a gente sempre encerra com um brinde, né? Mas eu acho que é saúde e muito amor para outros Mateus, Malus, sim, tantos anônimos que talvez nesse momento estão assistindo esse episódio e reavaliando talvez a negação de ter acabado de descobrir o diagnóstico de autismo do filho, estão engateando ainda nesse processo. Tem aqui na minha frente, na nossa frente, sim, 2 grandes mães, 2 grandes histórias. Sim, com certeza. Eu sempre me emociono quando eu falo de maternidade, mas o que a gente aprende é isso, né? Força, independente da circunstância, e acolher as fraquezas, acolher os vacilos. A vida é muito sobre isso. E agradecer mesmo. E exaltar as competências. Com certeza, muito importante, muito importante. Então, agradecer esse momento precioso. Minha cunhada tem me apoiado nessa trajetória do Além do Crônico, tem vibrado. Muito. Então, isso tem muito valor, muito significado. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Agradecer mesmo, viu, Kika, pela sua presença, por dividir, não só aqui no Além do Crônico, mas falando pessoalmente de mim, dividir a sua vida comigo. Isso é muito precioso, muito crescimento. Simone, obrigada também pela generosidade, por rasgar o seu coração. Isso também é grande, é gigante. E gratidão por ter conhecido você, né, Pablo? Foi muito importante. Bom, a canequinha é presente pra vocês. Oba! Tá? E a gente termina aqui, né, Pablo? Com o espaço aqui um pouco molhado, com as nossas lágrimas de emoção. Um pouquinho encharcado aqui no chão, mas tudo bem. E a gente espera vocês, assim, eu queria só fazer um convite para vocês se inscreverem no canal, né, Pablo? É muito importante pra gente que vocês se inscrevam. Não ensaiei, viu? Lembrei de falar. Mas se inscreverem, isso mesmo, interagirem com a gente aqui nesse momento, porque pra gente esse crescimento do Além do Crônico tem sido muito bacana. E outra coisa também que eu queria trazer aqui pra vocês, que a gente conversou também no início, é muito gostoso a gente criar essa rede de apoio também das pessoas que vêm aqui. A gente teve a notícia agora recentemente que a vaquinha que o Além do Crônico participou, do Wanderson, a gente atingiu a meta ontem, no dia 2. O Wanderson tem epidermólise bolhosa e ele usa uma cadeira motorizada. Então, nas enchentes, ele mora em São João de Meriti. Nas enchentes de janeiro, ele perdeu a cadeira dele. Então, a gente se juntou, né, com a EBERJ, com a Associação de Epidermólise do Estado do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu bater a meta ontem. Então, assim, isso é muito grande, né? A gente, além do estúdio, saindo das paredes do estúdio, a gente conseguir fazer diferença na vida das pessoas. Isso já era um propósito comum nosso aqui, né, Pablo?
Então, agradecer a você que participou também da vaquinha do Wanderson, porque a gente atingiu a meta. A gente vai trazer notícias aqui quando ele estiver com a cadeira. Eu quero trazer foto dele com a cadeira. E encerrar agradecendo. Obrigada, tá? Por mais essa. Ai, meu Deus. Meta no acidente, mas é isso, sabe? Aqui. Meu querido aqui, ó. Obrigado Obrigada. por esse momento, obrigado Eu por agradeço. darem Cara, cores. super dupla. Bacana, a gente troca bem, né? Tá contratado. Tá contratado? Pode passar na RH. Então, gente, Fazer um aqui brinde. tá apoiado, aprovado e um brinde. Um brinde de aqui. saúde pra vocês, É pras nóis. crianças. Ah, pessoal. Ó, um tchauzinho ali, ó. Tchau, tchau. Tchau.